Olá, pessoal. Boa noite a quem está entrando na nossa live de hoje. Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal tá entrando. Sejam todos bem-vindos. A professora Clarissa já entrou, já tá. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certinho? Então vamos aguardar só mais 2 minutos. Olha, a professora Clarissa já está aqui. Doutora Tamis é uma dermatologista, também está aqui. Várias pessoas conhecidas. Já chamei a professora Clarissa para que a gente vá começando a conversar. Olha ela linda! Menina, corre. Gente, fazer uma live com essa pessoa é uma responsabilidade incrível. Primeiro que ela é linda, ela tem os olhos azuis, ela é loura, poderosíssima. Eu disse, meu Deus, eu não tenho nem roupa para fazer uma live com ela. E a gente tá de vermelho, amiga. A gente combinou. Parece mesmo, né? Tá vendo? E não foi combinado, gente, isso. É mais ou menos laranjinha. Tá vendo? Então, que bom, né? Seja bem-vinda à nossa live. Não só Obrigada. você, mas todos que estão aqui presentes, né? Falar de algo tão diferente na oncologia que as pessoas quase nunca falam, não é, Clarissa? E aí eu vou dizer para vocês, né? Vou chamar doutora Clarissa Leal, né? Para nós, a nossa Clara. Clarissa é professora fisioterapeuta, dermatofuncional, já com bastante experiência na área. E ela também é docente da nossa pós aqui em Recife, de fisioterapia oncológica. Né? Então surgiu, nesse nosso projeto de lives, surgiu a ideia de convidá-la para falar de um tema que as pessoas sempre associam a dermatofuncional com outras, com a estética, com outras coisas. E vamos trazer, né, tantas discussões aqui ricas para a gente. Então, não vou me delongar, né, porque a gente tem muita coisa importante para falar. E aí eu entrego a palavra para a Clarissa, para ela se apresentar devidamente, né? Nada melhor do que a própria pessoa para falar de si. Então, Clarissa, fique à vontade aí para você se apresentar para os nossos, né, seguidores da Interfísio, nossos alunos da Interfísio ou futuros alunos, tá? Seja muito bem-vinda e obrigada por você aceitar nosso convite. Eu tô tão feliz, assim, primeiro agradecer bastante a Naane, da Interfísio, a Ana, por esse convite maravilhoso. E, assim, é muito fazer parte, e são áreas que, na verdade, se conversam muito. A terapia, a oncologia. E, assim, eu acho que é importante desmistificar aqui uma boca que acha que é verdade, é verdade.
acordo com que atua. Então, atua bastante da toque, fisioterapia no pós-operatório, plástica, e cirurgia plástica, pós-operatório de cirurgia bariátrica. E também, acho que é uma Vou mudar meu lugar de live. Acontece nas melhores empresas, porque o pessoal tá falando que o áudio tá ruim. Então pode ser o local, tá? E aí eu vou colocar aqui junto do modem para ver se fica melhor. A internet hoje anda oscilando muito, acho que é muita visualização. Mas eu espero que tenha melhorado. Vamos lá. Então, vocês estão me escutando ou só a Naomi que estava ruim? O meu também tá bom? Eu Tá posso mudar então? oscilando. A minha? De vez em quando oscila, mas vamos lá. Oi, Thalita. Olha só, muitas pessoas aqui. Vejam só. Não Então, é? a gente estava falando, né? Pronto, ótimo. O que a gente estava falando? Exatamente sobre a gente desmistificar algumas coisas, né? Tirar um pouco da, da questão da fisioterapia dermatofuncional, como eu escutei por muito tempo, muita gente falava que era frufru. E porque se relacionava apenas à questão estética, que é apenas uma sub-área. Então, a gente tem uma área bastante extensa para atuar, tanto em pós-operatórios de cirurgias plásticas, quanto no pós-operatório de cirurgias bariátricas, reconstrução de mama, que entra muito, né? É o que eu mais tenho, na verdade, lá no IMIP, e minha experiência tem sido bem enriquecida, né, por conta desses pacientes. E assim, interessantíssimo a gente estar falando sobre isso para numa pós de oncologia, trazendo um currículo super direcionado ao que a gente tem atualmente, né? Então, assim, eu vou falar só um pouquinho do meu mini currículo que na me pediu. Eu sou fisioterapeuta dermatossional com especialista, né? Dermatossional, tenho pós-graduação também. Sou docente da Faculdade Pernambucana de Saúde, docente da pós de Ofísio, e sou fisioterapeuta dermatosfuncional do IMIP, o qual me orgulho bastante, que é um dos serviços, acredito que um dos únicos serviços que atende fisioterapia dermatosfuncional SUS. 100% SUS, né? Isso é um motivo de realmente muita alegria, né? E a gente sabe que SUS nem sempre é uma coisa muito fácil da gente conseguir, né? Recursos e enfim, mas isso tem dado certo e posso dizer que tem dado certo há 11 anos, vai fazer 12 anos, já que eu estou nessa caminhada. E assim, a ideia aqui, pessoal, é trocar um pouquinho dessa experiência, né? Conversar um pouquinho sobre quais as diferenças, quais as repercussões, né, dos tratamentos oncológicos, né, da químio, da rádio, falar um pouquinho do pós-operatório para vocês. Se vocês quiserem, podem mandar perguntas que a gente está aqui para enriquecer e trocar experiência, tá? Isso. E assim, aproveitando, né, essa sua deixa, já você falando tantas reconstruções mamárias, né, o próprio tratamento oncológico, a gente vê muito, né, Clarissa, as mulheres nessa reconstrução de mama por câncer de mama, procurando também o seu atendimento. Isso também na sua clínica particular, né, na Santa Evi e também no nosso serviço do SUS. E aí, primeiro assim, as alterações dessa pele, né, durante o tratamento da quimioterapia. A gente sabe que ela acontece. E aí, quais são as que mais acontecem? Assim, o que é que você mais vê no seu dia a dia e como é que você pode abordar, né, esse tipo de paciente no dano da quimio, da radioterapia, enfim, em todas essas nuances que a gente encontra no nosso dia a dia. Tem muita coisa, né, para comentar. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que a gente pensar, quando a gente falar na pele, a gente falar na pele e nas estruturas adjacentes, na pele e nos anexos, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em quimioterapia é a principal das queixas, na verdade, é a alopecia, né?
que está bem relacionada ao uso da quimioterapia. E aí, o que a gente pode fazer enquanto fisioterapeuta, né? Trazer um pouco do que tem sido feito por aí. Muita gente pergunta a respeito daquele capacete gelado, né? Que se Da coloca touca, né? Que está se também. colocando hoje em dia. Uma touca, ela, na verdade, existem até desculpa, foi uma ligação. Um super aparelho que se coloca lá a touca, o paciente fica lá sentado e ele fica resfriando o couro cabeludo. É justamente para diminuir fazer uma vasoconstricção e diminuir a chegada lá do quimioterápico. Ajuda, não tem trabalhos ainda em relação a isso, mas tem algumas coisas que já vêm sendo escritas, né? E assim, Isso. a gente pode atuar de alguma forma com a questão do laser, da fototerapia, tá? Biofotomodulação. É uma coisa muito interessante. A gente sabe que o eflúvio, a alopecia, ela está bem relacionada ao eflúvio anágeno e ao eflúvio telógeno, quando se fala da alopecia da quimio, né? Relacionada à quimioterapia. E aí, a fase anágena é a fase mais rica, né? Lembrando daquelas fases de crescimento do pelo, é a fase mais rica, onde está acontecendo migração de células germinativas, enfim. Então, a gente não consegue diminuir isso quando acontece o efeito da quimioterapia. Então, durante esse trabalho, né, esse tratamento, vai acontecer de fato uma queda. O que a gente pode ajudar é acelerar no processo de recuperação. Então, a gente pode acelerar justamente com o uso de laser, de LED, para justamente melhorar, fortalecer e acelerar o crescimento do folículo piloso. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Existem alguns relatos também que, muito embora a alopecia seja uma fase, né? Existem alguns relatos de alopecia permanente. E Uhum. aí, nesse caso, que são casos mais graves, que após o término do tratamento, existe uma alopecia que às vezes não fica caracterizada como qualquer tipo de alopecia, ela tem, às vezes, mais nessa região temporal, às vezes na região occipital, às vezes nessa região do topo de cabeça, não é uma coisa muito classificada Isso. ainda, né? Mas a gente pode também atuar nesse paciente, justamente tentando favorecer esse, que esse crescimento ele aconteça de forma mais fácil, né? Que consiga reverter esse processo de alopecia permanente. Então, assim, da primeira coisa que a gente, quando fala daqui, é essa questão da alopecia, que a gente tem trabalhado, tem alguns trabalhos que trazem muita coisa legal em relação a isso já, mas, como sempre, a gente demanda na fisioterapia, como muito novos, somos muito novos, na dermatologia Isso. muito novos, e a gente tem que trabalhar em produzir mais trabalhos científicos que a gente consiga exatamente É. comprovar algumas coisas. E a A gente, gente tem dois gargalos, né, aí também, né, Clarissa? Primeiro, os grandes centros de oncologia são SUS, né? E a maioria não dispõe, né, desse recurso, né, da touca térmica e tudo, né? Mesmo sabendo que assim tem poucos relatos, mas aí uma coisa complementa a outra, né? De repente não tem relato porque também não tem esse serviço. E os exato, grandes centros particulares não têm fisioterapeutas dando atendimento para a maioria desses pacientes. A maioria desses pacientes são vistos em casa ou encaminhados para clínicas, né, de fisioterapia que muitas vezes não são por profissionais qualificados em oncologia, né? exato. A gente ainda tem isso, né? Exatamente importante falar, porque é o seguinte, embora a gente não tenha muitos trabalhos na área, a gente tem segurança dos recursos físicos que a gente vem estudando Isso. há tempo. Então, isso é importante, a gente fala muito medicina baseada em evidência, fisioterapia baseada em evidência. E é, de fato, muito importante. É o que a gente deve procurar. Porém, a gente tem muitos recursos fisioterapêuticos que já sendo estudado. Ó, o laser, ele tem sido estudado desde a década de 70, né? Existem várias teorias. A teoria fotoquímica, se a gente for estudar, Isso. Ina Caru, ela é uma das maiores pesquisadoras disso, desde 1900. Ela vem né? Inclusive, ela tem um artigo que eu acho arretado,
que ela pergunta assim, será que a gente já pode considerar o laser droga, esqueci o nome agora, comparável com a droga? Ou seja, o uso do laser, ele tem efeitos tão benéficos quanto o de drogas terapêuticas, né? E eu acho que a gente Um está efeito chegando. coadjuvante, né, no tratamento importante, Exato, né? não, mas ela fala exatamente nesse artigo que a gente já pode considerar a droga equivalente mesmo. Que o laser Uhum. já é tempo da gente pensar nisso. Que ele E é. pensando também sempre na qualidade de vida, né? Aqui a gente não está falando somente no laser, né? A gente está falando no laser como um recurso terapêutico e como um agente de qualidade Potencializador. de vida, potencializador de qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Exato, Que que a a gente. gente pode usar tanto no paciente que faz a quimioterapia, quanto no da radioterapia, com as devidas avaliações e indicações, né? Porque a gente tem protocolos a seguir. Perfeito, exatamente. A gente tem que lembrar que, assim, assim como o laser na alopecia, a gente pode utilizar o laser em feridas também, em deficiência, Isso. nas radiodermites, né? A gente tem que desmistificar o uso do laser. Ele não é ionizante, então ele não causa uma alteração da célula DNA de forma alguma. Ele vem acrescentar, melhorar a função celular, melhorar a atividade mitocondrial, e daí a gente ter todos os benefícios. E para isso, a gente precisa saber dosar. Perfeito, sua colocação. É a mesma coisa de janela terapêutica de qualquer medicamento. A gente tem uma janela terapêutica. Se a gente faz as tox, se a gente faz resultado, tem que encontrar exatamente a para a gente conseguir o resultado esperado. E isso a gente vem com algumas literaturas já trazem isso para a gente com esse uso de segurança para aplicar, né? É, E aí, justamente. nesse sentido que a gente busca a excelência, né? Quando a gente E, e a gente, como fisioterapeuta, né, com um recurso eletrotermofototerápico, né, com a cinesioterapia, né, com todas as outras, os outros recursos fisioterapêuticos que a gente tem, né, a gente não pode deixar de lançar mão, né, desses recursos para melhor atender os nossos pacientes que chegam com determinadas demandas, né, para que a gente atenda e que não vai ser diferente porque o paciente também vai ter lesões de pele, vai ter ardências, né? Vai ter as complicações da parte dermatofuncional que a gente precisa saber como atuar nisso, né? eu vi alguém colocou aqui a questão de autoestima, qualidade de vida. A gente tem que Isso. tudo isso, porque é o seguinte, quando a gente fala em autoestima, a gente está falando de saúde mental, né? Isso é muito sério, sabe? Isso é para a gente levar em consideração, exatamente por isso que eu gosto de desmistificar um pouco da questão da fisioterapia dermatosseal, ser alguma coisa que seja supérflua. A gente está lidando com funcionalidade Isso. e também tá lidando com a parte de autoestima e de saúde mental, que tem total relação. Então, a gente não pode esquecer, né? Não pode separar, né, as coisas, né? O paciente é um ser único. E falando especificamente de mulher, que quando começa a fazer a quimioterapia, começa a perder o cabelo. Outra alteração bem interessante e que acontece bastante é a questão da acne também. Então, muitos pacientes começam a apresentar acne, às vezes nem aquela paciente aí, passei pela adolescência toda, nunca tive acne, e agora, né, além da alopecia, a questão da acne Além do meu câncer, né? Além do meu câncer, com é toda a minha desfiguração como pessoa, eu perco meu cabelo muitas vezes, eu perco minha sobrancelha, que eu acho que é uma das maiores queixas, não é nem o cabelo, é a sobrancelha, né, dessas mulheres. Eu fico com a lesão tecidual, porque, né, no caso da mama, né, muitas delas fazem reconstrução de mama. E aí a gente sabe, fica sem mamilo, né? E aí é só um peito que você tem como luto, na verdade, né? é um luto. Às vezes não é combinada a cirurgia, né? A mastéria Isso. e a construção de mama no mesmo, né?
Isso. Da cirurgia, né? Da condição clínica do paciente. E como ele vai fazer, como foi assim, traçado o tratamento dele. Então, essa questão primeiro que assim, ela já está. Primeiro ela começa a pensar, pronto, eu estou fazendo tratamento de câncer, pronto, agora eu já vou melhorar. Aí, de repente, vem a queda do cabelo. Aí, de repente, vem toda a alteração da pessoa não conseguir fazer suas atividades laborais, de precisar de ajuda, muitas vezes, por conta da questão da quimioterapia. Eu atendi uma paciente hoje que ela me disse o seguinte: Clarissa, eu vou fazer a minha quimio amanhã. E eu só volto a ser gente no domingo. É. Entendeu? Então, isso A gente escuta muito isso. é uma complexidade. E aí, quando você volta a ser gente no domingo, que você olha no espelho, você não vê, você não consegue se enxergar. Se enxerga. Exatamente. É essa questão que a gente tem que levantar. E isso faz parte da saúde, né? Saúde física e mental. A gente não pode esquecer isso. E quando a gente trata a mente, a gente coloca assim: olhei no espelho, não gostei do que eu vi. Minha gente, isso é muito sério. Isso manda uma mensagem de lá, de cima, para o corpo todo, que se você já estava com aquela astenia, aquela dificuldade, aquela fraqueza, aquela fadiga, isso Que a tem. fadiga oncológica já é algo que acontece no paciente, né, pelo próprio tratamento, seja ele de Exatamente. quimio ou de rádio, ele dá fadiga oncológica, né? Você ainda tem um impacto muito grande na sua composição, no seu reconhecimento corporal, né? E o que é que a E gente. uhum, Diga. pode falar. Não, diga, Gustavo. E aí a gente esquece, né? Às vezes assim, não é só falar, e continuo batendo, não é só falar de estética, porque se você tem uma lesão tecidual, você pode apresentar uma fibrose, e essa fibrose vai diminuir uma amplitude de movimento, né? Talvez eu acho que esse seja um gancho muito bom para a gente já, né, ver essa questão da dermatofuncional mesmo atuando, né, de como que você trabalha esse tecido, esse processo de mobilidade, que você cuida das suas pacientes, né, na área da dermatofuncional. Eu comecei a falando da questão da química, que a gente vê diretamente relacionada à pele. E aí eu falei de Uhum. duas coisas, a alopecia e a acne, que é uma coisa Acne. bem comum, né? Então, assim, é uma coisa que é visual, que traz essa alteração toda e que a gente pode, como fisioterapeuta, tentar otimizar algumas coisas dentro do processo de tratamento, tá? Porque, por exemplo, se a gente fala para o paciente, olha, não pode ficar com uma cicatriz atrófica, né? Então, a gente pode tratar o paciente, passar um sabonete, uma coisa que seja mais específica, algum tipo de cosmecêutico que seja natural, que possa, não faça efeito, não faça nenhum efeito com a quantidade de quimioterapia que a pessoa já está Ou fazendo. até identificar para encaminhar ele para o dermatologista, né? É exatamente isso que eu falo. Eu acho que a acne, ela é um processo sistêmico, né? A gente tem muitas coisas que podem alterar. A questão da alimentação, o hormônio, o quimioterápico, no caso que a gente está falando aqui. Então, a gente pode unir forças para esse paciente se sentir. Corticoide, né? O uso de corticoide nesses pacientes é muito importante. O importante é exatamente isso, o paciente se sentir cuidado, né? Então, quando ele tem uma pessoa que prestou atenção naquela disfunção, aquela coisa que está mexendo com a autoestima, por que não vamos fazer isso aqui, vamos adotar isso daqui? Então, é uma questão importantíssima. A questão da fibrose, ela é muito relacionada à questão da radioterapia, né? E aí, quando a gente pensa em rádio, na verdade, eu acho que um dos tratamentos mais devastadores, assim, para a pele e tecidos adjacentes. Eu sempre peço para, quando eu falo sobre fibrose, sobre rádio, sobre reparo tecidual, para a gente não pensar apenas nas camadinhas da pele, epiderme, derme, hipoderme. A gente tem que pensar muito além. A gente tem que pensar em tecido subcutâneo, face, articulações, mobilidade como um todo. Então, a radioterapia, tem vários trabalhos que trazem, né? Existem vários graus, né, de radiodermites. A gente pode ajudar, inclusive, no tratamento desse paciente, para que ele consiga, inclusive, concluir a rádio, porque às vezes a dosagem ela é muito pesada e aí causa alguns transtornos na pele,
E às vezes isso interrompe, inclusive, o tratamento. Então, a É. gente pode usar da fototerapia, da biofotomodulação, né, do laser, do LED, como elemento para ajudar nesse processo durante o tratamento da rádio. O que é importante falar, quando esse paciente vem, ele descobriu que tem o câncer, né? Aí fez a cirurgia. Estamos falando de cirurgia de mama, tá? Então, começou, às vezes faz químio antes para redução do tumor, para poder fazer a cirurgia e retirar. A tentativa hoje em dia dos médicos é fazer uma cirurgia minimamente invasiva, né? A questão de não fazer aquela mastectomia total, radical, retirava tudo, enfim. As quadrantectomias, né? Que a gente tanto vê, Tem né? visto, graças a Deus, pela condição clínica também do paciente, por ele Isso. pela questão do Outubro Rosa, que a gente já vem, né, numa campanha de conscientização de câncer de mama. Acho que isso é tudo uma conjunção disso tudo. E a gente tem visto mais agora, nesses últimos anos, mais quadrantectomias, acredito que exatamente por isso, por descobrir mais precocemente, né? E conseguir fazer uma cirurgia que poupa mais. Então, é a gente lá, pelo menos assim, minha realidade hoje é que eu tenho visto muito mais quadrantectomias do que as 10 anos atrás. Há 10 É, anos, muito mais cirurgias. menos invasivas, é. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem uma gama, né, de cirurgias. E aí, esse paciente que fez a cirurgia fez a masté. Às vezes, ele faz na mesma hora, dependendo da condição clínica, a reconstrução de mama. É uma mudança estrutural bem grande, né? Porque imagine, você retirou a mama, todo o tecido que tinha dentro, se poupou, às vezes se poupa, né? A pele e o mamilo e a areola. Mas é uma cirurgia onde se faz uma escavação, um descolamento de tecido incrível. E aí depois se coloca uma prótese, se for na mesma hora. É uma mudança de estrutura muito grande. O paciente sente um desconforto. Muitas vezes eles sentem como se fosse, a doutora parece que tem um elefante em cima da minha caixa torácica. É essa impressão que eles têm. E aí a gente tem que lembrar que a cicatrização ela é superficial e ela é profunda e ela é extensa, né? Ela pega toda essa área da frente, né, de peito, esse ombro complexo, cintura escapular, ela é toda puxada para frente, ela é toda retraída. Então, é muito mais do que você prestar atenção na pele, muito mais do que você prestar atenção no edema, porque se fala muito ainda de drenagem linfática no pós-operatório. E a drenagem linfática, ela é um recurso. Um recurso, né? As pessoas esquecem disso, né? Olham para um edema, não olham para o paciente, né? Para a demanda toda que esse paciente traz. Isso é muito dolorido para quem trabalha com oncologia. Olha, esse edema, ele é um edema inflamatório. Ele precisa acontecer, é a defesa do organismo, Defesa. né? O organismo está se defendendo como ele pode, criando exatamente esse edema inflamatório. Ele vai acontecer. Agora, o descolamento foi tão intenso também que muito provavelmente a gente não tem via linfática íntegra para captar isso de volta também. Então, assim, esse edema vai acontecer, ele tem um tempo, né, para acontecer. A gente não gosta muito de falar de cronologia porque cada paciente é único, né? Ele tem o seu tempo de cicatrização. E a drenagem linfática talvez não seja o procedimento mais eficaz nesse caso. A gente está falando de eficácia e eficiência, tá? Fazer Ou naquele momento, né? Ou a... naquele momento. Exatamente, a gente precisa fazer a coisa certa no momento certo, utilizar o que a gente tem de melhor no momento certo. Então, como Nana me falou aí, que é perfeito a colocação, a cinesioterapia, a mobilização tecidual, a mobilização articular, né? É uma coisa que a gente vê na essência da fisioterapia. Às vezes, O conhecimento de postura, né? De realinhamento, de segmento corporal, porque
esse paciente ele fica com compensações, né, Clarissa, que a gente vê tanto. É. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Ups. Tudo bem. Não, ninguém viu. Não. A gente tem que pensar bem além disso. Por isso que eu falo, pele, estruturas adjacentes, né? Isso. Tem uma diminuição da mobilidade tecidual de uma região que altera todo um complexo, inclusive o braço. Eu costumo falar muito, e assim, eu falo muito nos meus pacientes. Veja só, você ganhou você resgatou, vamos falar assim, você resgatou a mama, mas você vai perder um braço por conta disso. Porque os pacientes, sabe, é incrível isso ainda hoje, mas eu tenho pacientes que não fazem mobilização mais do braço depois que fizeram a cirurgia. Porque foi dito a eles, assim, tenha cuidado nesse braço. Claro que ele vai ter cuidado nesse braço, né? Precisa ter cuidado nesse braço. O autocuidado, inclusive, é uma das principais coisas que a gente tem que estabelecer Isso. com a gente tem que distribuir a responsabilidade 50% seu, 50% meu. Vamos dizer que seja 50%, porque eu acho que é muito mais dele do que nosso. É. Mas vamos começar dividindo, que é mais justo, né? É. Vamos começar dividindo. Então, assim, o autocuidado é uma coisa realmente muito importante, mas é preciso dizer a ele que ele tem um complexo, né? A mama, o braço, e o braço precisa ser funcional. Eu tenho paciente que chegou para mim sem mexer o braço há 4 meses. E às vezes faz uma capsulita adesiva, uma bucite, né, um ombro congelado por outra. Então, você soma problemas, né? Na verdade. Uma paciente agora chegou para mim, ela chegou e foi encaminhada porque ela não consegue fazer a radioterapia, porque ela precisa fazer esse movimento, sabe? Abrir a mais 90, né? Pra... Aqui em cima ela não conseguia fazer. Então, o tratamento dela, ela fez uma mastectomia, colocou um expansor e aí estava fazendo o tratamento expandindo tranquilamente, sem fisioterapia. Chegou um dado momento que acredito que esse expansor deve ter feito uma compressão nervosa e ela sentiu uma dor irradiada para o ombro. Ao mesmo tempo, né, o médico tinha dito, tome conta desse braço. Foi o que ela fez? Não Não mexe. no braço. E aí, quando ela voltou para fazer a rádio, ela não tinha amplitude de movimento, não tinha mobilidade nenhuma na articulação. Sem Então, assim, falar que se faz a rádio, faz fibrose desse tecido, né? aí veja qual a extensão do problema, né? Porque aí ela ia começar a rádio com expansor, para depois, aí veja só, ela vai fazer a rádio, ela vai, porque ela já está com a amplitude de movimento, que a gente conseguiu, inclusive em teleatendimento, lá pelo IMIP, Olha que aí. ela consiga fazer, recomeçar agora quando recomeçar. Então, ela vai ter que tirar o expansor para colocar a prótese. A prótese. Aí ela vai tirar esse expansor quando ela tiver com a pele irradiada. O que é que vai acontecer? A gente tem um processo já anterior de masté, a gente tem, a gente tem um processo da masté, compressão nervosa, não mobilização do ombro, retardou a rádio, vai fazer a rádio, vai retirar o expansor e vai colocar uma prótese. Agora imagine tudo isso sem uma organização. No meio de uma pandemia. Entendeu? É Então, complicado. esse processo que o fisioterapeuta dermatofuncional está inserido. Isso. Então, assim, é uma questão muito maior do que é só a questão da pele, da beleza e da autoestima, tá? É bem mais amplo que isso. A gente tem duas coisas nas nossas mãos muito importantes que a gente tem que cuidar. Inclusive a aceitação dessa própria prótese, né? Desse novo peito. Porque ele vai ficar igual. Na verdade, ele não vai ficar igual ao outro peito. Nem anterior, né? Geralmente a gente tem um peito diferente do outro, né? Então, assim, essa aceitação também, né? E isso passa por muitas etapas, né? Até pacientes que não conseguem se olhar no espelho. É. Né? Tem paciente que fez a cirurgia com 4 meses, ela nunca tinha me dito, mas ela descobriu para mim com 2 meses depois, com uma operação, que
conseguindo mobilizar, enfim. Eu não me olhei no espelho ainda depois da minha cirurgia, nem toquei no meu peito. Eu disse, como assim? Vamos, vamos, Vamos conversar sobre isso. vamos retomar. Vamos ali, fechei o banheiro, vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa terapia de hoje, fisioterapia, vai ser você conseguir olhar no espelho e tocar sua mama. Que eu vou lhe ensinar a como mobilizar. Bom, É você falou uma coisa muito importante, né? Da corresponsabilidade de um paciente no processo terapêutico, né? Então, eu digo muito para isso para meus pacientes também. Você é o maior terapeuta da história. Eu só venho aqui facilitar esse processo, né? E dentro desse processo, eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que o médico não deixa mexer o braço, né? E tudo. E aí, em algumas circunstâncias dessa, eu peço o telefone desse médico, enfim, né? De quem está acompanhando o caso, e ligo e converso com ele, né? Quando a gente, em alguns serviços, a gente tem isso mais aberto, e aí trabalhar também com amplitude de movimentos que sejam seguras para esse paciente, que deixe ele funcional, né? Porque de nada adianta a gente ter braço, ter perna, se não se mexe, não é isso que né? eu digo essa frase já conhecida minha. Você ganhou um peito, mas no peito perdeu o braço por conta de um peito, não. Justamente. Uma coisa ou outra. Ou paciente que faz cirurgias abdominais extensas, né? De câncer de trato gastrointestinal, que muitas vezes uma cirurgia suja, né? Que às vezes dá infecção suja, que eu digo, gente, não é suja porque mexe com o intestino. E aí, às vezes dá decências, né? Enfim, outras complicações. E a gente trabalha muito com essa questão cicatricial nesses pacientes. É importante a gente lembrar dessa de. Aqui, peraí. Carregando o telefone. É importante a gente lembrar, inclusive a gente estava falando assim, até de cirurgias menos invasivas, né? No caso de Isso. fazer a mastéria e colocar um expansor, para depois colocar uma prótese, né? A gente tem outras cirurgias mais extensas, como a cirurgia de TRAN, a cirurgia do grande dorsal, né? A gente tem uma alteração muito importante no grande A cirurgia de dorsal. cabeça e pescoço, né, que fibrosa muito. A gente tem muita questão da rádio, né, que trabalha também muito com essa questão de pele, né, Clarissa? Que é Isso, muito. tão descapacitante para o nosso paciente, né? Chega, exatamente. É descapacitante. Essa é uma palavra muito bem empregada agora, porque é o seguinte, a gente tem muita alteração de pele, a questão da fibrose é uma realidade. E outra coisa que a gente precisa falar bastante, eu estou aqui tentando colocar o telefone para carregar, tá? Tá. Outra coisa que a gente precisa lembrar e que às vezes a gente não vê muito e não fala muito são as repercussões nervosas que a radioterapia trazem também. Certo? Então, assim, existem alterações de nervos cutâneos que às vezes as pessoas não levam em consideração e o paciente tem uma Perfeito. alteração incrível. Então, assim, a própria radioterapia pode trazer esse efeito, assim como a fibrose e outras estruturas que podem ser lesionadas durante esse processo. E isso passa, às vezes, despercebido, né? Então, assim, como eu sempre digo, o fisioterapeuta tem que olhar o paciente, olhou o paciente todo. Ele não é uma pele, ele não é uma queimadura, né? O que alterou na vida desse paciente? Então, isso aí, o que a gente vai tratar? O que a gente vai procurar, né? Nesse sentido aí. E aí, quando a gente fala dos pacientes que fazem, por exemplo, a cirurgia de grande dorsal, além dele ganhar uma cicatriz na frente, né, na mama, no peitoral, ele também ganhou uma cicatriz lá atrás, na escápula. E às vezes o paciente chega para a gente dizendo assim, eu acho que o médico colou a minha pá, que é a É, escápula. é Tá ali. exatamente essa frase que eles dizem muito. Isso, aí eles acham que eles não vão mais mexer o braço, eles não vão mais.
Isso Porque tá tudo colado, o complexo, né, a, sen- da cintura escapular tá todo preso. a sensação é essa, é que está preso, porque tá colando mesmo. Tá colando num tecido que já foi irradiado, né? Que já Isso, tinha, só pelo processo cicatricial, de desenvolver fibrose, e ainda tem a radioterapia, que vem a agregar, e aí destruindo células e fazendo alteração, principalmente das fibras elásticas. Né? Então, existe uma alteração incrível. E aí, essa questão de trabalhar a fisioterapia em todos os períodos, né? Porque a rádio ela pode não ter, inclusive, na hora que o paciente está fazendo, uma repercussão, mas ela pode ter repercussão a longo prazo. O isso. paciente terminou a radioterapia, após 8 meses ele começa a sentir a área dura. Ainda a área, isso, porque ela é de dentro para fora, né? O tratamento. Então a gente tem essas implicações. Eu já recebi paciente, para você ter uma ideia, um paciente de 1 ano depois de reconstrução de mama, e aí ele fica como se fosse uma placa acima da mama, ou embaixo da mama, ou até às vezes perto da cicatriz. E isso diminui a mobilidade, porque quando ele levanta, repuxa tudo. Ele acha que vai abrir a cicatriz, ele tem uma sensação de ardência, né? É uma sensação que incomoda mesmo, sabe? Então, assim, a questão da dor mexe muito com a questão da funcionalidade e também mexe muito com a autoestima e com a vontade do paciente em voltar, em retornar a fazer suas coisas, né? Então, assim, é uma coisa que vai puxando a outra o tempo É. todo, tá? Então, Tem a questão da neurotoxicidade, mas a gente tem que lembrar desses tecidos também que estão todos comprimidos, chegando menos sangue, né? Então, a gente precisa entender não só do paciente, mas da anatomofisiologia, né? Do que ele passou, para poder traçar nossas condutas mais adequadas, né? exatamente. Alguém aqui falou sobre a cinesioterapia. É o nosso. Foi. Gente, eu acho que Colocou entre a quimioterapia, poderia fazer a cinesioterapia? deve, Total. deve, deve. Eu tenho uma paciente, inclusive, que fez quimio e não parou a academia. Perfeita. Obviamente, que a gente tem. Pilates, né? Tem toda. E tem as indicações dos exercícios, né, Clarissa? Exatamente. Quanto de energia você vai dispensar, né, para Isso. aquilo ali? Isso tudo é uma questão de traçar um protocolo de tratamento individualizado, de acordo com a Isso. dose, de acordo com quanto e quanto tempo a paciente vai fazer a quimioterapia, qual é o tipo de quimioterapia, né? Então, assim, ele não só pode, como deve fazer Deve. a cinesioterapia e, além do mais, outras atividades que fazem bem. Né? A gente sabe que a atividade física ela libera endorfina. Eu sou uma pessoa amante da atividade física. Não posso passar despercebido sem falar isso para ninguém, porque todas as minhas pacientes sabem disso. Gente, se vocês seguirem Clarissa, vocês vão ver todo o treino dela, todos os dias. Quase todos os dias. Hoje, inclusive, não houve, né? Porque houve uns probleminhas enfim, mas tudo Técnicos. resolvido, né? Técnicos. Mas vejam, a atividade física é de suma importância para o paciente, para todos os pacientes, na verdade. Né? Mas para o paciente que está em tratamento quimioterapêutico, principalmente. Então, precisa ser, na verdade, bem dosado. Né? A mesma coisa da jornada terapêutica. Tudo é a quantidade, tudo é o peso. Então, assim, a pessoa continua fazendo musculação. Ela diminui os pesos. Quando ela faz a química, que ela se sente um pouco, às vezes não come direito, então diminui um pouquinho o peso, mas faz outra atividade que lhe dê prazer e que traga todo o benefício que vem atrelado a isso. Então, assim, é o nosso. Até a É o própria nosso... caminhada, né? Com a dissociação de cintura, com o balançar dos braços, e isso também tem repercussões. Então, a gente não, quando fala em academia, ninguém está falando de ninguém ser halterofilista. A De gente está jeito nenhum. falando de atividade física com um fim terapêutico, né? Onde esse vai se haver um objetivo de melhora de qualidade de vida para esses pacientes, né? Olha, Então, Naomi, o que eu digo exatamente isso. Não é
impossível que você não encontre nada que você não goste de fazer. Porque, Ela veja, sempre diz isso. mas veja só, a gente tem tem academia para quem gosta, Isso. eu gosto. Tem natação, tem Tem funcional na praia. pilates, Veja só, né? tem funcional na praia, tem pedalada, tem grupos de corrida, tem dança, tem luta, tem todas as modalidades esportivas que existem, que já existiam, que já existem, e as que estão criando também agora, inclusive o CrossFit. Mas é o que eu fico dizendo, é assim, às vezes eu passo para minha paciente, ó, você vai para casa agora e você vai amanhã, vai colocar no YouTube, gosta de dançar, gosta, doutora, adoro. Vai estar no YouTube um negócio que tem dança e fit e não sei o quê. E aí você vai dançar. Porque você falou da dissociação de cintura, ela não pode sair de casa porque não está em pandemia, mas pode dançar em casa. Pode Fecha a dançar em casa. janela, É. fecha a janela. Não precisa ninguém estar vendo, Dança nem no dando nota. banheiro. Dança no banheiro, Não sozinha. precisa, porque isso é mobilização, minha gente. Isso é mobilização. Então, o paciente está mexendo, a gente está mexendo com fáscias, a gente está mexendo com estruturas mais profundas. Isso precisa ser dito ao paciente, né? Então, assim, às vezes, fazer esse exercício é chato. Pega o exercício, vai dançar. O exercício está sendo feito durante a dança. Você está fazendo dois tipos de coisa, a cinesioterapia e ainda está fazendo a atividade aeróbica. E ainda está se divertindo, porque você ri do povo dançando também. É cada música incrível também, que a criatividade da população brasileira tem crescido bastante. Então, as músicas, Bastante. aqui em Pernambuco, por exemplo, dos passinhos, não sei o quê. Então, assim, É. são atividades lúdicas que fazem você mexer com a mente, mexer com o corpo, mexer com estruturas que são. Socializar, né? Se socializar, Exatamente. tantas outras coisas. A socialização está É, sendo. Diga, a gente pode já falar. está conversando quase. Falta 10 minutos, né? Nem Tá. parece que a gente já está há quase 50 minutos conversando. Então, a gente já falou um pouco, né, dos recursos, né, de algumas complicações que podem existir, inclusive essa de diminuição de ADM, né, por causa dos tratamentos. Uma coisa que talvez seria importante, no seu caso, como dermatofuncional, Clarissa, falar para a gente, é um pouco das decências, né? E de como Então, a gente pode prevenir isso e as possibilidades da fisioterapia dermatofuncional no caso dos pacientes que apresentam a decência. é, Aí, as essências cirúrgicas, elas são bem comuns, né? E todos os tipos de cirurgia, na verdade. Cirurgia plástica, estética ou reparadora. Mais especificamente, quando a gente fala do paciente oncológico, ele tem algumas alterações advindas do tratamento, principalmente da questão da radioterapia, e a gente tem uma pele que ela tem uma tensão diferente. Então, as bordas das cicatrizes, elas têm tensões diferentes. Então, é possível que a gente, ao pensar, né, o paciente tem que ficar com ele parado para justamente não abrir aquele ponto. Às vezes, não, a gente tem que dar mobilidade para poder, aquela estrutura que está ali, peri-cicatriz, consiga equilibrar as tensões e não faça a ruptura. Então, quando a gente fala em cicatrização, é um mundo, né? A gente, é muito perfeito o nosso corpo. é, É muito lindo tudo isso. E a gente precisa trabalhar do ponto de vista de terapia manual mesmo, né? Equilibrando essas tensões que estão ao redor dessa cicatriz, porque às vezes isso. o problema não é a sutura cirúrgica, o problema é o que está ao redor. Então, às É o vezes, equilíbrio das tensões, né, todas de as. tecido. Exatamente. Então, a grande questão de trabalhar a questão da decência, prevenir a questão da decência é essa. É a gente entender como se comportam as forças mecânicas, né? De acordo com as nossas demandas funcionais, porque a gente não vai poder parar de usar muito pelo contrário, né? A gente tem que dar autonomia, né? E dar condição da cicatriz ficar fechada e até, além do ponto de vista funcional, do ponto de vista estético também, né? Porque quando a gente gera tensão errada, a gente pode também promover ou a decência, a cirurgia abriu, né? Ficou lá a decência,
Pode promover também, tá? Casos pode surgir, pode, mas pode acontecer a cicatriz hipertrófica. Então, assim, essa questão do equilíbrio das tensões é o principal ponto de para prevenir que aconteça isso. Acontecendo, a gente vai mais uma vez solicitar o lindo laser, a É, bioação. Eu sou apaixonada por laser. Eu vou falar a vida toda de laser, porque ele tem vários mas é um recurso fantástico que a gente tem, né? E que a gente está redescobrindo, na verdade, esse recurso, né? Que é tão maravilhoso, que é tão rápido a aplicação e que é tão benéfico, né, Clarissa? Eu acho que a gente precisa estudar muito sobre laser e e usar. aquela história que eu falei aqui, né? A gente precisa lembrar que o laser não é só uma luzinha. Isso. O LED, a gente pode também trazer o LED com isso. A gente precisa saber a dosagem. Isso é o principal. Na verdade, é a cereja do bolo para a gente ter um desfecho positivo. Porque senão a gente vai ficar trabalhando ou sub, ou a gente pode levar a um processo pior. Então, assim, a gente precisa saber qual tipo de terapêutico que a gente quer daquele tecido para poder a gente colocar o tratamento. E a gente vai ter resultado muito bom. Isso eu posso garantir mesmo. A gente tem resultados muito bons. Agora é preciso saber aonde, quando, por quê e como aplicar. Né? O laser ele é um recurso que a gente vem utilizando há muito tempo. Por um tempo, como Naomi falou, a gente ficou. Ah, o laser é uma... Não, E assim, acredito muito que pela questão da dosagem, que às vezes quando você vai ler trabalho científico, existe a principal dúvida é essa, né? A questão da dosagem, da densidade de energia, dosagem, dosimetria, e às vezes isso confunde, né? Às vezes você precisa ler o aparelho, saber a potência do aparelho, para você conseguir dosar o que você quer aplicar para o paciente. É importante, sim, mesmo depois de um ano, consegue resultado bom com esses pacientes? Sim, sim. Veja, a gente tem resultados muito bons. Como eu estava falando, a fibrose às vezes acontece no mesmo tempo que você está fazendo o tratamento, isso era maravilhoso. Eu faz isso, fez a mastectomia, fez a reconstrução, depois está fazendo a rádio, e aí o resultado é muito bom, é fantástico quando a gente começa a fazer a fisioterapia nesse processo, ajudando o processo da rádio, inclusive, sugerindo algumas substâncias, algumas coisas para passar, inclusive para recuperar, regenerar a pele durante o processo, quando tem alguns processos de queimadura. Mas depois de um tempo também, a gente consegue melhorar o tecido, sim, né? Agora, precisa sempre de uma avaliação, né? A gente precisa primeiro partir numa avaliação para poder a gente chegar e bater o martelo. A gente consegue, é. de forma certa, a mobilidade, a melhora da funcionalidade, isso é certo. Quanto de possibilidade estética, quanto de extensibilidade desse. Mas é muito possível a gente conseguir retorno, melhorar isso com toda certeza. Até colocar aqui, para abertura de cicatriz é o melhor, né? Então, laser é muito bom, né? Como você falou aí das decências, né? Das complicações que acontecem, né? Que a gente lança mão disso. Laser LED, tem muitos estudos também com a microcorrentes. Eu também sou uma apaixonada por microcorrentes, tá? A gente também tem trabalhos aí da microcorrente desde 1980, ou seja, eu vou fazer 40 anos, exatamente quando eu nasci. Então, é fácil, talvez só fazer. Ah, amiga, estamos muito bem, obrigada. Obrigada, né? O uso da microcorrentes também é uma questão que precisa ser bem pensada. A gente pode Pensada. intercalar, né, a questão do laser
e da microcorrente, já que a gente não deve aplicar o laser todo dia. Foi feita uma pergunta aqui, ó, qual a dosagem você daria para... Você para radiodermite. Depende do grau da radiodermite, tá? A gente tem desde o grau mais leve, né, do grau 1 até o grau mais, mais grave. E aí a gente vai depender muito da avaliação, né? A gente não tem consenso, não existe consenso da bifotomodulação em relação à dosagem, em relação a feridas, tá? A gente trabalha, como é importante quando a gente lê o trabalho, está se referindo à dose ou a densidade de energia. Isso é bem importante a gente ver, porque se a gente identificar no nosso aparelho, inclusive, qual a potência que a gente está utilizando, a gente vai conseguir determinar quantos joules a gente vai utilizar. Porque, eu não sei se tu lembra, há muito tempo a gente só falava em joules por centímetro quadrado. Quadrado. Isso, mas aí a gente tem que ver exatamente a dosagem do aparelho e o tamanho do pote, porque isso faz toda a diferença. Então, para fazer o bom uso do laser, a gente vai ter sempre que fazer a questão da dosagem. Por isso que eu não consigo responder essa pergunta, mesmo no grau 1, a gente não consegue responder, porque eu não sei se você está pensando, o seu aparelho, Assim. o seu aparelho, não, o aparelho mesmo, ele tem quanto é de potência que ele tem para poder a gente calcular o tamanho do spot para a gente calcular a dose. Então, a gente tem que ver qual o aparelho para a gente fazer essa dosimetria organizada. Agora, consenso mesmo, a gente está nesse processo aí. Muito provavelmente vai sair o consenso pela Walt, que é onde a gente se baseia mais, tá? Da questão do laser. Mas a gente ainda vai peiticar ainda para os estudos saírem mais. E se Deus quiser, a gente publicar mais aqui também no Brasil. Vamos estudar, não vamos estudar. Vamos Só, aí, né? só Que tem. muda isso. Clarice, a gente tem 2 minutos, né? Eu queria Eita. que você fizesse as considerações finais, agradecer, né, mais uma vez a sua presença, a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, dizendo que Clarissa faz parte do nosso corpo docente aqui na pós de Recife, de fisioterapia oncológica de Recife, tem um módulo que ela fala só de fisioterapia dermatofuncional em pacientes oncológicos, né, um grande diferencial também na nossa pós. Né? E mais uma vez, obrigada pelas contribuições, né? E aí eu deixo com você para fazer o fechamento que vai acabar. Olha, eu só queria agradecer muito pela oportunidade de falar um pouco e desmistificar um pouco da fisioterapia dermatofuncional, trazer um pouco de cientificidade, que é o que mais a gente precisa hoje em dia. A gente precisa informar, inclusive, aos médicos, aos pacientes, trazer informações de qualidade, baseadas em ciência, que é o que a gente precisa mostrar, trazer bastante argumentos, né, e modificar, ser protagonista, trazer para o paciente as melhores possibilidades, transformar a vida desses pacientes que estão tão devastada, em trazer alegria e trazer outras perspectivas, que às vezes não trazem isso em todo o processo, né? Então, a gente está aí para contribuir nesse processo todo e principalmente através da funcionalidade, que é o principal ponto da nossa vida como fisioterapeuta. Eu só Isso, agradecer bastante eu e se for acho que isso é muito importante, né? O que você traz é recuperar a função, isso. deixar esse paciente. Não adianta a gente ter um sobrevivente sem qualidade de vida, né? Hoje a gente recebe os pacientes da gente com a sobrevida muito maior quando é paciente oncológico, com possibilidade de viver por muito tempo e viver muita coisa. Mas Tá, como viver está muito melhor nas mãos, qualidade, literalmente, do fisioterapeuta, né? isso, com a melhor Então, qualidade. é melhor qualidade de vida possível, com os melhores recursos, né? E dando um atendimento especializado que esse paciente merece, E né? Por isso, personalizado. Personalizado, isso. personalizado, personalizado. É só para ele. O tratamento tem que ser único.
Porque Isso. nós somos seres únicos, né, não, Ana? É, com certeza.